Olá pessoal, hoje vamos tratar da matéria mais votada na nossa enquete, que é Covid e saque do FGTS. Já adianto para vocês que é um tema bastante polêmico e temos decisões diametralmente opostas. Então, eu vou trazer para vocês a análise da legislação relativa a essa matéria e análise dos fundamentos das decisões que nós temos visto, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões, tá certo? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é a questão da competência, de quem é a competência para julgar o pedido de liberação do saldo do FGTS decorrente da calamidade pública decorrente desse período de pandemia que nós estamos vivendo. E aí nós temos duas correntes. Uma primeira corrente entende que a competência para julgamento é da Justiça Federal, da Justiça Comum. E qual é o fundamento? Que seria um pedido dirigido diretamente à Caixa Econômica, que é o agente operador do FGTS, não é um pedido direcionado ao empregador, independe de qualquer ação ou omissão do empregador, esse levantamento, e independe do estado da relação de emprego, se o contrato de trabalho está ativo, se o contrato já se encerrou, se é uma conta ativa, uma conta inativa, enfim. Isso independeria da relação de emprego pela qual foi feito o recolhimento daqueles valores de FGTS. Então, se entende que como é um pedido dirigido diretamente à Caixa Econômica, que não teria uma relação imediata com o contrato de emprego, a competência para julgamento seria da Justiça Comum Federal, ok? Justiça Comum Federal. Existem alguns TRTs declarando a incompetência da Justiça do Trabalho e remetendo essas ações para a Justiça Federal. Eu vi decisões nesse sentido no TRT2, no TRT7, por exemplo, tá certo? A outra corrente afirma que a competência para julgamento é da Justiça do Trabalho. Nesse momento, eu tenho visto a maior parte das decisões nesse sentido, tá certo? Mantendo a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desse pedido. Inclusive, nesse período de pandemia, eu acho que o pedido mais recorrente é de tutela para o levantamento desse FGTS. Tem sido um pedido muito comum, muito frequente nas varas de trabalho, tanto pelo ajuizamento de ações autônomas relativas a esse pedido, quanto em processos em curso que estão correndo normalmente, já haviam sido ajuizados previamente e a parte vem requerendo essa tutela, tá certo? Nós temos decisões do TST em casos análogos, ou seja, em casos em que há pedido de saque de FGTS, de alvará para saque de FGTS, não em decorrência da extinção da relação de emprego, não decorrente de uma dispensa imotivada. E nesses casos análogos, nós ainda não temos uma decisão relativa à Covid, tá certo? Mas nesses casos análogos, o TST vem entendendo que a competência é sim da Justiça do Trabalho, tá certo? E eu vou citar aqui para vocês os termos de uma dessas decisões que é bem emblemático, tá? Ele fala o seguinte: inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho, no exercício de jurisdição voluntária, apreciar pretensão de ex-empregado de expedição de alvará judicial para fins de saque dos depósitos do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, tendo em vista a vinculação do pleito a uma relação de emprego, espécie de relação de trabalho, de que cogita o artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional 45 de 2004, que a gente sabe que foi uma emenda que ampliou a competência da Justiça do Trabalho. O aspecto central para a determinação da nova competência desde o advento da Emenda Constitucional 45, repousa na circunstância
de que o pedido e a causa de pedir emanarem de uma relação de trabalho, ainda que não entre os respectivos sujeitos. Superada a estreita e arraigada vinculação de tal competência meramente aos dissídios entre empregado e empregador. Cancelamento da súmula 176 do TST. Então, o que o TST está dizendo aqui? Embora nós não tenhamos uma lide entre empregado e empregador, essa lide é decorrente de uma relação de emprego, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, porque os recolhimentos fundiários foram realizados em decorrência da relação de emprego. Então, esse direito subjetivo do trabalhador, no caso o ex-empregado, decorre dessa relação de emprego, tá certo? Eu vou deixar aqui para vocês um número dessa decisão. Então, ele diz isso, é uma lide advinda da relação de trabalho em sentido amplo, a fonte do pedido é o contrato de emprego, então a competência é da Justiça do Trabalho. Para finalizar essa questão da competência, eu queria trazer para vocês duas súmulas do STJ. A súmula 82 diz o seguinte: compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS. E a súmula 161 do STJ diz o seguinte: é da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS em decorrência do falecimento do titular da conta, ok? Essas duas súmulas tiveram edição anterior à emenda constitucional 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, tá certo? Então, uma primeira corrente vai entender que houve um overruling, né, que não seriam mais aplicáveis essas súmulas, e temos aí diversos precedentes do TST nesse sentido, inclusive esse que eu acabei de citar para vocês. Entendem que essa emenda constitucional levou à superação dos entendimentos contidos nessas súmulas. Então, a competência seria sim da Justiça do Trabalho. Inclusive, houve o cancelamento da súmula 176 do TST, que dizia assim: a Justiça do Trabalho só tem competência para autorizar o levantamento do depósito do FGTS na decorrência de dissídio entre empregado e empregador. Então, após a emenda 45, emenda constitucional 45, o TST cancelou essa súmula 176 e passou a entender que nessa ampliação da competência da Justiça do Trabalho também passou a estar inserida esses pedidos, essas ações em que se requeria o levantamento do saldo da conta vinculada do FGTS. Tem ainda uma parcela que entende que não, que a emenda constitucional em nada alterou, enfim, com relação a esse pedido específico. Inclusive, eu até localizei um precedente do próprio TST em 2010, nesse sentido, dizendo que o pedido seria direcionado à Caixa, que não haveria um conflito decorrente diretamente da relação de trabalho, não haveria uma resistência do empregador, então a competência é da Justiça Federal, tá certo? Mas como eu falei para vocês, de uma forma majoritária, nós vemos as decisões do TST e as decisões dos TRTs entendendo que a competência seria da Justiça do Trabalho, tá bom? Temos alguns TRTs que já estão indo em sentido contrário. Então, não sabemos ainda, não temos um posicionamento do FGTS relativo a esse momento atual, a pandemia que estamos vivendo, a Covid-19. Em breve, acho que chegará ao STF esse assunto, ao TST esse assunto, e nós teremos uma posição mais consolidada. O segundo ponto que precisa ser enfrentado com relação a esse tema é a ADI 2479. ADI 2479. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, foi questionado no STF o artigo 29B da lei do FGTS. O que dizia esse artigo? Não será cabível medida liminar em mandado de segurança, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, nem a tutela antecipada
prevista no Código de Processo Civil que implique em saque ou movimentação da conta vinculada do FGTS. Então, esse artigo veda a possibilidade de se deferir uma liminar com esse conteúdo, determinando que a Caixa Econômica faça o levantamento da conta do FGTS para que o empregador possa fazer o saque desses valores. Então, houve, né, algumas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no STF para discutir esse assunto e o STF entendeu que esse artigo é constitucional, tá certo? Então, nós teríamos também que ultrapassar esse entendimento, tá? Para as relações tipicamente trabalhistas, quando esse pedido decorre da dispensa motivada, nós temos já um entendimento que vem sendo formado que essa liminar apenas substitui o ato do empregador, tá certo? Então, não seria aplicável esse dispositivo. Enfim, tem diversos fundamentos, mas aí o nosso tempo aqui não permite a gente entrar nesse assunto. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo específico para tratar disso, tá certo? Mas temos sim que enfrentar, porque nesse caso nós teríamos um pedido que não é direcionado ao empregador, que independe de ação ou omissão do empregador, é direcionado à Caixa Econômica Federal. Então, o deferimento também esbarraria nesse artigo 29B e na decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que, como sabemos, é vinculante, tá certo? E aí, vamos entrar direto no terceiro ponto. Existe direito à liberação do FGTS em razão da Covid-19, em razão da pandemia decorrente do coronavírus? E aí nós temos que ir até o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei que trata do FGTS, tá certo? O artigo 20 diz o seguinte: a conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Inciso 16. Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições. O trabalhador deverá ser residente na área atingida, tá certo? Formalmente reconhecido pelo governo federal, ou seja, já remetendo ao regulamento que se falou lá no caput. Deve ser feita num prazo de 90 dias após o reconhecimento da situação de emergência ou de calamidade pública, e o valor máximo do saque da conta vinculada será definida na forma do regulamento, ok? Então, em uma análise bem estrita, literal, você até poderia alegar que a pandemia não seria um desastre natural, então não estaria enquadrado nessa hipótese, mas nós temos aí o Decreto Legislativo número 6 de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública. Nós tivemos uma medida provisória especificamente regulamentando esse inciso para esse momento que nós estamos vivendo, então acho que é um argumento que a gente pode ultrapassar, tá certo? Porque o estado de calamidade pública é uma realidade enfática, né? É patente, nós temos aí diversas empresas fechadas, nós temos contratos de trabalho suspensos, redução de salário, então há de fato um momento de calamidade, de crise decorrente de uma questão sanitária, de uma questão de saúde. Embora não sejam aquelas hipóteses apresentadas no decreto geral que regulamentou esse inciso, nós tivemos um reconhecimento pelo governo, né, pelo Executivo Federal, de que estamos diante de uma calamidade pública que se enquadra na hipótese desse dispositivo legal. Tá certo? Então, nós temos aí um primeiro ponto. O artigo fala em quê? Necessidade pessoal. Essa necessidade pessoal do titular do FGTS, ou seja, do empregado ou do ex-empregado, ela tem que ser analisada caso a caso. Nós tivemos pessoas, como falamos, com contrato de trabalho suspenso, que sofreram redução de salário e redução de jornada. Então, são pessoas que realmente estão enfrentando uma situação de necessidade. Temos pessoas que estão com contrato ativo, que não tiveram nenhum tipo de redução, mas essas mesmas pessoas podem estar enfrentando dificuldades econômicas decorrentes da pandemia por outros motivos, por uma outra pessoa que também
é responsável, né, pelo provimento da economia familiar, ter sido afetada, enfim, por diversas situações fáticas que devem ser analisadas no caso concreto, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem é esse. No caso de dispensa, não haveria necessidade dessa análise, porque se a pessoa foi dispensada de forma imotivada, ela já tem direito ao saque, independente desse inciso que trata de calamidade pública, tá certo? Então, nós temos aqui um segundo ponto, que ele fala que o valor máximo de saque será definido na forma do regulamento. Então, a lei condiciona essa possibilidade de saque a um regulamento pelo Executivo Federal, tanto para reconhecer o estado de calamidade pública naquela localidade específica, quanto para instituir a forma de saque, o valor, enfim, regulamentar a forma em que ocorreria, tá certo? Esse saque. E aí nós temos a medida provisória 946 de 2020, que vem tratar justamente desse assunto. E ela traz essa regulamentação de uma autorização temporária para saques de saldo da FGTS. O artigo 6º dessa medida provisória diz assim: fica disponível para fins do disposto no inciso 16 do caput do artigo 20 da lei da FGTS, aos titulares de conta vinculada a partir de 15 de junho até 31 de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de coronavírus, de que trata a Lei 13.979, de fevereiro de 2020. O saque de recursos até o limite de R$ 1.045, ou seja, um salário mínimo por trabalhador. Então, essa MP veio regulamentar a possibilidade temporária de saque, justamente fundamentada nesse inciso da lei do FGTS, tá certo? E trazendo essa limitação de valor de um salário mínimo e essa limitação temporal, ou seja, de 15 de junho a 31 de dezembro de 2020, ok? E a forma de saque seria regulamentada pela Caixa Econômica Federal. É importante a gente destacar que, embora exista essa regulamentação específica para esse período de calamidade pública, de pandemia decorrente da Covid-19, nós temos também o Decreto 5.113 de 2004. Esse decreto foi um decreto geral que regulamentou de uma forma generalizada as hipóteses de saque, a forma de saque do FGTS nessas hipóteses de calamidade pública. Então, ele veio regulamentar justamente o artigo 20, inciso 16 da Lei 8.036 de 90, tá certo? Ele é um regulamento geral e, em regra, nós temos que ter um regulamento específico, reconhecido pelo Executivo, declarando aquela calamidade pública, declarando qual é a localidade, tá certo? Então, esse decreto específico, no caso, foi a medida provisória 946, mas nós temos esse decreto geral. E qual é a importância desse decreto geral? Esse decreto geral traz um limite de valor diferenciado. O valor limite de saque trazido por esse decreto é de R$ 6.220, em razão de um evento caracterizado como desastre natural, desde que o intervalo entre uma movimentação da conta e outra não seja inferior a 12 meses, ou seja, desde que dentro de 12 meses ele não tivesse feito uma outra movimentação, tá certo? Então, diante de todas essas normas, desse panorama normativo que eu tracei para vocês aqui agora, alguns juízes, principalmente antes da MP 946, tá certo? Mas temos decisões também posteriores à edição da medida provisória, com fundamento na real necessidade do empregado, decorrente de toda essa crise econômica que nós estamos vivendo, e dizendo que, ainda que não exista um decreto regulamentando, esse direito ao FGTS é de titularidade do empregado, o direito é dele, ele
apresenta e comprova uma real necessidade de movimentar esse valor. Nós temos aí a lei trazendo possibilidades de movimentação para situações muito mais simples, né, e de não tão gravidade, como para uso de compra de imóvel, né, da casa própria, enfim, outras possibilidades de movimentação que a legislação traz para a gente. Então, se você pode, nesse caso, nesse momento em que a necessidade é mais grave ainda, então ele deveria sacar o FGTS, já que esse valor é justamente um valor para resguardar o empregado em momentos de dificuldade, como a despedida imotivada, que é mais comum, mas não sendo essa a única hipótese, tá certo? Então, com base nesse argumento, alguns juízes vêm liberando em liminar o levantamento total do FGTS, outros vêm autorizando o saque naquele limite do decreto de R$ 6.220, tá bom? Então, nós temos aí uma terceira corrente, que eu até, assim, é difícil falar nesse momento o que está prevalecendo, o que é majoritário, mas a impressão que eu tenho, tá certo? Mas é apenas uma impressão inicial, nós ainda não temos uma definição quanto a esse assunto, é de que a maior parte das decisões, principalmente após a medida provisória 946, é de que o saque da totalidade do FGTS não seria possível, tá certo? Indeferindo esses requerimentos de liminar para levantamento do saque do FGTS, tá? Eu vejo até algumas decisões que diferem parcialmente apenas para antecipar, dizendo assim, olha, o limite de valor, ok, tem lá na lei a previsão de que o regulamento vai trazer o limite de valor, então eu vou respeitar esse limite de R$ 1.045, mas a lei não falou de limite temporal, e esse saque tem que ser imediato para poder garantir essa necessidade premente desse empregado. Um saque 2, 3 meses depois não vai surtir o efeito de fazer com que ele passe por esse período de calamidade pública com uma dificuldade um pouco menor. Então, esse saque tem que ser imediato, tá? Quais são os fundamentos desse indeferimento ou desse deferimento parcial apenas com relação à data? O que eu vejo sendo alegado é o seguinte: olha, eu tenho a lei diz que esse direito não é automático, esse direito tem que ser regulamentado. E eu tenho um regulamento pela medida provisória 946. Esse regulamento pode ser ruim? Eu posso entender que esse regulamento, o juiz pode entender que esse regulamento é ruim? Pode, mas ele entender que uma lei é ruim não lhe dá o direito de afastar a aplicação dessa lei. Se a lei está vigente, se a lei está produzindo efeitos, ele não poderia, simplesmente por não concordar com o conteúdo da lei, afastar a sua aplicação, tá certo? Então, para afastar as regras da medida provisória, ele teria que fazer o quê? Declarar a inconstitucionalidade dessa medida provisória, tá certo? Então, nós temos aí dois pontos que eu acho bastante cruciais nessa análise. Primeiro, tem que superar uma decisão vinculante do STF, que diz que eu não posso deferir liminar para autorizar o saque do FGTS, eu tenho que aguardar o quê? O resultado final do processo. E também eu teria que declarar a inconstitucionalidade da medida provisória 946, tá bom? Outro argumento que eles trazem é necessidade de segurança jurídica, né? Nós estamos aí diante de um hard case, de uma decisão difícil, de um caso difícil de ser decidido, porque de um lado nós temos a necessidade do trabalhador, de outro lado nós temos inclusive o interesse público, porque o FGTS, ele não é apenas um direito particular, ele é usado também para políticas públicas. E se você defere esse levantamento para por isonomia e por segurança jurídica, você deveria deferir para todos. Imaginem todos os trabalhadores do nosso país podendo efetuar o saque dos valores que estão em suas contas vinculadas do FGTS.
Imagine todos os empregados zerando as suas contas vinculadas do FGTS. Isso poderia gerar um impacto enorme, tá certo? Em diversas políticas públicas que dependem desses valores, tá bom? Então, eles entendem que não haveria razoabilidade, não seria proporcional entre o direito do particular e esse direito público se fazer esse levantamento amplo e restrito. E aí, chegamos no seguinte ponto. Temos duas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas no STF, de número 6371 e 6379. E o que se alega nessas ações diretas de inconstitucionalidade? Que o reconhecimento do estado de calamidade pública já seria suficiente para autorizar o saque, independente da necessidade da edição de um ato normativo pelo Executivo, tá certo? Eles contestam a limitação de valor, contestam a limitação temporal, em uma delas se requer a liberação da integralidade dos valores, em outra se requer a liberação dentro daquele limite dos R$ 6.220, que foi trazido pelo decreto geral que nós mencionamos lá atrás, tá certo? E aí, as duas continham um pedido de deferimento de liminar para se autorizar de imediato esses saques e as duas liminares foram indeferidas, tá certo? O relator dessas ADIs é o ministro Gilmar Mendes, tá certo? E ele negou as liminares, ainda não foi submetido ao pleno, tá? Essas liminares ainda não foram submetidas ao pleno, foram liminares em caráter individual, proferidas pelo relator, tá bom? E quais são os fundamentos que foram utilizados nessa decisão do STF? Foi que a Lei 8.036 impõe a necessidade de regulamentação para a liberação dos valores do FGTS, ou seja, não é um direito incondicionado e imediato, é um direito que vai existir a partir do momento em que for regulamentado, tá certo? Ele diz que a ausência de probabilidade do direito pleiteado e que a medida provisória 946 já teria atendido parcialmente o pedido. Uma das ADIs foi ajuizada anterior à edição da medida provisória. E ainda ele traz o seguinte argumento: no contexto de pandemia, é razoável regulamentar o direito de saque de uma forma diferente do que seria regulamentado num outro momento. Então, a gravidade desse momento que estamos vivendo justifica que esse regulamento seja diferenciado, principalmente dentro daquilo que a gente já falou, da amplitude, porque aqui vale para o país inteiro. Normalmente temos desastres naturais, estados de calamidade pública que são decretados em uma cidade ou no máximo em um estado. Nesse caso, nós estamos falando de todo o país, né? Então, ele diz isso, que em razão do tamanho, da enormidade desse momento, né, da gravidade desse momento, é razoável que se tenha uma regulamentação diferente. Porque pense no impacto dos saques em uma localidade e o impacto da liberação para todos os trabalhadores do país, né? Ele destaca que, segundo o Ministério da Economia, a medida provisória beneficiará 60 milhões de trabalhadores que têm contas ativas, 30 milhões poderão sacar todo o saldo das suas contas por serem inferiores a um salário mínimo e que até 70% das contas do FGTS dos trabalhadores de baixa renda poderão ser zeradas. Então, foram esses os argumentos que levaram ao indeferimento dessa liminar. E ele diz ainda que não verifica que o saque na forma da medida provisória viole os princípios constitucionais que foram citados nas iniciais das ações diretas de inconstitucionalidade e que o perigo da demora nesse caso seria reverso, pois o deferimento da cautelar, ou seja, de uma liminar autorizando esse saque em todo o território nacional de forma indiscriminada para todos os trabalhadores, poderia, em uma última análise, prejudicar a capacidade de pagamento do FGTS nesse instante.
E isso é uma realidade. Nós já vimos, a Caixa Econômica já até liberou um cronograma de pagamento de forma bem escalonada, de forma bem ampla, justamente considerando a falta de verba para que fosse feita essa liberação imediata de uma única vez para todos os trabalhadores e em se falando de apenas um salário mínimo. Se imagine então se nós estivéssemos falando em saque da totalidade dos valores da conta vinculada do FGTS, tá certo? Então, esse é o panorama geral, essas são as decisões que nós temos visto, tá? Nesses dois sentidos, e trouxe para vocês os diversos pontos que precisam ser questionados, que precisam ser decididos e avaliados para se chegar a uma conclusão de deferimento ou indeferimento dessa liminar. A questão da competência, o mérito propriamente dito acerca do deferimento, acerca da regulamentação desse direito e também a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade sobre aquele artigo da lei de FGTS que veda a concessão de liminar para fins de saque do FGTS, tá bom? Então é isso, eram esses os pontos que eu gostaria de trazer para vocês hoje sobre esse assunto. Espero que tenham gostado e nos vemos aqui no nosso espaço, em outros vídeos, em outras postagens.